Então, muito boa tarde nesta sessão que vai ser a última hoje desta sala, com um tema bem diferente dos que foram apresentados até agora, em que realmente foram apresentados trabalhos excelentes, que nos trouxeram dados científicos importantíssimos neste caminho de juntar medicina e espiritualidade. Eu agora vou trazer um tema que, de alguma forma, não trazendo dados científicos, é já o exemplo da associação do dia-a-dia, da espiritualidade na prática diária da nossa atividade médica. Então, eu começaria por dizer que todos nós morremos, não é? A probabilidade de nós morrermos é de 100%, já que aqui se fala em estatísticas, não é? Mas a verdade é que a forma como nós olhamos para a morte, a forma como nós vivemos a terminalidade da vida, ela difere de cultura para cultura e difere também ao longo do tempo. E isso tem influência na forma como nós hoje lidamos com a doença terminal e como lidamos com a morte. Então eu trouxe a título de exemplo um trabalho escrito por Philippe Arié. Philippe Arié foi um importante filósofo francês, historiador, e ele escreveu um trabalho que foi talvez o mais proeminente dos seus trabalhos, em que ele estudou, escreveu livros sobre a história da morte no Ocidente, desde a Idade Média e até ao século XX. Nesse livro é muito interessante porque ele estrutura a forma como as pessoas vivenciaram a proximidade da morte em 3 grandes fases. Uma primeira fase, ele designa como a morte como destino coletivo da espécie. Ou seja, na verdade, era como morrer fazia parte da espécie. Não havia como que o sentimento ou a consciencialização da individualização da morte. Então, o que é que acontecia? Havia uma resignação familiar perante a proximidade da morte. Havia como que uma aceitação da ordem natural das coisas. Morrer e viver fazia parte da espécie. Era uma vontade divina. O que não quer dizer, e todos nós bem sabemos, que essa visão da morte não gerasse rituais rituais coletivos e a ritualização daqueles processos de morte. E foi assim, então, até ao século XI. Do século XI e até ao século XVIII, Philippe Arié designa que então esta segunda fase, ele chama-lhe, digamos, a individualização da morte. É quando, isto no Ocidente, não é? Que é onde ele faz esta análise. Então, é como se surgisse o conceito de morte de si, não já apenas como a morte coletiva da espécie, mas a interiorização da morte de si e a morte do outro. Não é? Então aqui é quando nós vamos ver, e nós sabemos bem que mesmo na representação da arte, na literatura, na pintura, nós vamos ver muitas representações da morte e muitas alusões ao juízo final, não é? Porque aqui, como há a consciencialização da morte, há realmente surge a noção do julgamento final, não é? Então é muito interessante todas essas retratações dessa visão. A morte nesta época era um cerimonial público, ou seja, todos vinham visitar o moribundo e depois o morto. A dada altura na França, nesta época, era tão interessante o facto de realmente ser uma ritualização pública que, em dada altura, se colocava mesmo o morto na porta das casas para que as pessoas pudessem passar e prestar-lhe a sua última homenagem. As crianças não eram afastadas. Claro, com uma esperança média de vida de cerca de 40 anos, nós compreendemos que as crianças estavam em grande proximidade com a morte. Havia sempre alguém doente, próximo ou que falecia. E havia aqui uma questão muito importante, é que o moribundo preparava a sua morte, não é? Então, de tal forma isto era importante que o moribundo teria que, digamos, ter tempo de preparar a sua morte. Ou seja, a morte que chegava sem avisar era considerada uma morte indigna. Ela só era considerada digna se ocorresse nos campos de batalha. Mas fora disso, não é? De facto, as pessoas pretendiam
ter uma morte anunciada, para que pudessem preparar, para que pudessem fazer as suas despedidas, dizer o que pretendiam que a família fizesse, deixar os seus legados, enfim, havia toda esta preparação. E reparem que interessante, esse conceito de a morte se fazer avisar era de tal forma importante que nós vamos encontrar numa ladainha da época a seguinte frase: de uma morte repentina e imprevista, livrai-nos, Senhor. Olhem que interessante. Ao contrário do que nós vamos vivenciar quando entramos nesta terceira fase, a que Philippe Arié denomina a morte interdita. A partir do século XIX, adentrando pelo século XX, o que é que nós constatamos? O que nós constatamos é que a rápida evolução tecnológica, científica, associada a uma grande melhoria do ponto de vista social, não podemos esquecer que não foi só pelo desenvolvimento da medicina, não é? Que se aumentou muito a sobrevida, mas muito também pela sociedade, pela estruturação da água potável, do saneamento. Isso foi fundamental para que realmente aumentasse a sobrevida do ser humano. E então, o que é que acontece? É que com essa evolução tão rápida, com o aumento progressivo da esperança de vida, de alguma forma, o homem sentiu como se fosse omnipotente, como se realmente conseguisse vencer a morte, não é? Então, o que é que nós vamos ver? É que progressivamente há uma ocultação, há uma fragmentação da morte. A morte, há uma transferência do lugar da morte, e todos nós sabemos bem isso, não é? A morte passa da casa, de ocorrer em casa, para os hospitais. E há uma passividade do moribundo perante a morte, não é? Nesta fase de paternalismo, todos nós sabemos e vivenciamos isso, em que realmente se tenta ocultar a proximidade da morte ao doente, não é? Então tiramos-lhe durante muito tempo, claro, com uma intenção boa de o proteger, numa atitude paternalista, mas a verdade é que lhe tiramos durante muito tempo a possibilidade de ele fazer, de tomar parte, de poder definir as suas últimas vontades, porque lhe era escondida a situação real, não é, da sua proximidade da morte. E isso fazia com que muitas vezes ele tivesse consciência disso, mas que de facto não partilhasse com os outros, porque nada lhe era dito, não é? Então, e há aqui também nesta fase uma outra questão importante, que é a extinção do luto, não é? O luto passa a ser uma vivência solitária, não é? A extensão do luto, reparem, nós hoje na nossa sociedade, eu não sei como é que é no Brasil, mas, por exemplo, em Portugal, se nos morrer um pai, uma mãe, um marido, um filho, nós temos no máximo 5 dias para estar em casa. Ao fim de 5 dias nós temos que estar aptos a trabalhar. Então isso faz com que realmente não haja tempo para nós vivenciarmos o luto. Naquela altura, na Idade Média, a família, que tinha uma organização completamente diferente, vinha viver com o enlutado. E ficava a viver com o enlutado até que, de facto, a vida se começasse a reorganizar e a normalizar-se. Hoje não. Hoje é quase como que proibido nós expressarmos a nossa dor, porque é exigido de cada um de nós, não é? Que nós guardemos o nosso sentimento e que retomemos as nossas atividades, simulando uma pseudonormalidade da nossa vida. Então, perante toda esta evolução, perante esse sentimento de omnipotência, de o homem ser capaz de vencer a morte, o que é que acontece? É que a morte deixou de ser vista como um processo natural e inevitável, deixou de ser visto como algo que faz parte da vida, porque não há vida sem morte e não há morte sem vida. No corpo físico, obviamente, estamos a falar. Mas então ela deixou de ter esse caráter natural para passar a ser encarada como um fracasso da medicina, não é? Quando alguém morre, é quase como alguém tem que ser culpado. Alguém tem que ser culpado naquela morte. Quantas vezes nós vemos doentes com 80 e muitos, com 90 anos, que acabam por falecer e a família revolta-se. Porquê que o meu familiar faleceu? Foi culpa de alguém, foi negligência médica. Como se nós conseguíssemos perpetuar aquela vida eternamente, não é? Então isto é de tal forma importante que quando
os profissionais de saúde, os médicos, são confrontados com uma situação em progressão incurável, em que se perspectiva a proximidade da morte, todos nós já ouvimos esta frase, não é? Quando já não há nada para curar, não há possibilidade de curar, e é inevitável esse desfecho, os médicos muitas vezes baixam os braços e dizem, não há mais nada a fazer, lamento, não é? Mas a verdade, como é que é possível nós pensarmos ou dizermos que não há mais nada a fazer perante uma pessoa que nunca sofreu tanto na sua vida como está a sofrer naquele momento? Realmente, pode não haver mais nada a fazer pela sua doença, mas o doente não é a doença. O doente é uma pessoa que tem uma doença. Então, se nós não podemos fazer nada pela doença, podemos fazer tudo pelo doente. Porque estamos perante um doente, muitas vezes em extremo situação de sofrimento. É como diz Cassel, os corpos doem, mas as pessoas sofrem. E aquelas pessoas estão realmente a sofrer. Então nós temos que ter sempre algo a fazer. E temos que ter a noção que o sofrimento, quando um doente está numa situação de terminalidade, é um sofrimento a que Cecília Sanders chamou um sofrimento total. Porque esse sofrimento tem várias dimensões. Tem uma dimensão física, claro, que é talvez a mais exuberante, é aquela que chama mais a nossa atenção, não é? E sim, é importante, é uma urgência nós conseguirmos controlar esses sintomas, os sintomas físicos. Porquê? Porque se nós tivermos uma dor não controlada, se nós tivermos uma dispneia, com certeza que não vai existir espaço para a manifestação das outras dimensões daquela dor. Então é prioritário, sem dúvida alguma, controlar os sintomas físicos. Mas quando muitas vezes nós conseguimos esse controle, aí emergem, é quase como um iceberg, não é? A parte física é só a pontinha do iceberg. Quando esses sintomas estão controlados, emerge, de facto, as outras dimensões daquela dor. E então surge a dimensão psicológica. Com certeza, como é que um doente que está perante a sua finitude, a sua terminalidade, não vai ter sintomas do foro psicológico, não é? A tristeza, a ansiedade, a depressão, a irritabilidade, a agressividade, enfim, alterações do padrão de sono e muitas outras que poderíamos aqui falar. Mas há também uma dimensão social muito importante. Porquê? Porque essa pessoa que agora está doente, ela deixou de ter o seu papel que estava habituada a ter na sociedade, não é? Quantos de nós vemos e presenciamos que aquela pessoa que tinha um papel na sociedade, que tinha uma profissão, enfim, que era o senhor doutor, o senhor engenheiro, não importa quem, passou a ser o doente da cama 203 ou o doente do cancro do estômago. Então há quase como que uma despersonalização, não é? E isto afeta profundamente a pessoa que já está numa situação que se sente inferiorizada perante aquela doença. Depois há uma perda de papéis importante, não é? Muitas vezes é a pessoa que vamos imaginar, a mãe que cuida dos filhos, há uma perda de papel, é o pai que é o sustento da família. Enfim, há uma perda social a todos os níveis. E isso faz parte realmente desta dor. Não se pode deslocar dessa dor que é a dor total. E por fim, temos ainda uma dimensão espiritual e existencial. E aqui é uma área muito abrangente, porque as pessoas vão expressar situações relacionadas com a espiritualidade e questões existenciais. É difícil nós estabelecermos fronteiras entre o que é questões existenciais e espirituais, não é? Elas misturam-se, mas a verdade é que vão surgir questões de caráter retrospectivo. É quando a pessoa vai como que passar pela sua mente a sua vida. Vai ser confrontada com projetos não concretizados, com situações, com opções que ele gostaria de ter tomado de forma diferente, com situações de desafetos que foram surgindo ao longo da sua vida. Então há como que remorsos por situações passadas. Há então uma análise retrospectiva da sua vida. Mas há também a análise das questões daquele momento. E quantos nós não ouvimos o nosso doente a dizer: porquê a mim? Porquê eu? Porquê que eu agora estou doente? Não é?
E há também um sofrimento existencial com projeção no futuro, não é? O que é que me vai acontecer? Onde está o limite do meu sofrimento? Não é? Como é que eu vou vivenciar os últimos dias, as últimas horas da minha vida? Como é que a minha família vai ficar? Há também aquilo que nós chamamos a saudade antecipatória, que é muito frequente, quer nos familiares, quer nos doentes. Então, não há dúvida nenhuma que é considerando todas estas dimensões da dor e do sofrimento que nós temos que lidar. Nós temos que realmente ter essa em conta e termos sempre em mente que, se não é possível curar, é sempre possível cuidar numa abordagem integral e dessa forma permitir que o doente viva da melhor forma possível até ao momento da sua morte, não é? E esse é o ponto, esse é o foco da questão, é permitir que se viva da melhor forma possível até que a morte ocorra. E aqui é importante nós pensarmos uma coisa, porque nós utilizamos as palavras morte, morrer, enfim, quase da mesma maneira. Mas é interessante nós pensarmos que a morte como facto em si, é um momento. A morte é um momento, não é? Agora, o processo de morrer, não é? Tem uma duração de um determinado tempo. Mas o que acontece é que entre esse processo de morrer e o momento que define a morte, nós estamos vivos. Nós, durante o processo de morrer, estamos vivos. E estamos a sofrer. E é preciso cuidar. Então é isso que nós temos que realmente pensar. E foi isto que esta mulher fantástica, que aqui neste seminário, neste congresso, já várias vezes se falou dela, não é? Esta senhora Cecily Saunders, ela teve essa percepção. Porque naquela época, na década de 60 e 70, o que é que acontecia? Acontecia que realmente a medicina estava a desenvolver, mas quando não era capaz de curar, digamos que havia um afastamento do doente, nessa perspectiva de não haver mais nada a fazer. Por outro lado, ainda existia muito acompanhamento religioso e assistencial, não é? Que é histórico. O clero e outras organizações religiosas sempre ampararam. Há uma história, não é? De ampararem, de facto, os moribundos e os doentes. Mas a verdade é que eles davam essa assistência espiritual, assistencial, mas não conseguiam controlar os sintomas físicos. Então esta mulher conseguiu perceber, não é? Que o importante era conjugar essas duas dimensões. Era realmente fazer uma abordagem integral. Dar-lhe esse amparo no alívio do seu sofrimento físico, mas envolver também as outras dimensões da sua dor, não é? A espiritual, a psicológica e a social. E então ela percebeu que a morte não é um fracasso da medicina. A morte é inevitável, a morte faz parte da nossa vida, não é? Então isso não é um fracasso, mas ela percebeu que a medicina fracassa sempre que não é capaz de cuidar do doente e aliviar o seu sofrimento até que a morte chega. Isso sim, isso é fracassar enquanto médico, enquanto profissional de saúde. E ela explicou isso tão bem nesta frase que eu vou ler e que vos trouxe de Cecily Saunders, em que ela diz assim: ao cuidar de si nos momentos finais da sua vida, queremos que sinta que nos importamos consigo até ao último momento da sua vida e que faremos tudo o que estiver ao nosso alcance, não somente para ajudá-lo a morrer em paz, mas também para que viva até ao dia da sua morte. E quando alguém tem esta postura, quando alguém diz isto perante um doente, obviamente que estamos a falar desse amparo integral e estamos a falar de espiritualidade, não é? Então, de facto, por tudo isto, a partir desta altura e até aos nossos dias, os cuidados paliativos desenvolveram-se muito. E hoje os cuidados paliativos são considerados como um critério de qualidade da saúde em cada país. Não há país nenhum no mundo onde não se considera a importância dos cuidados paliativos na atualidade. Recentemente, no mês de maio,
ocorreu o 16º Congresso Internacional de Cuidados Paliativos na cidade de Berlim. E no resumo que foi feito de todas as atividades, foram determinadas 2 diretrizes para o desenvolvimento, para o trabalho na área dos cuidados paliativos nos próximos anos. Um é o desenvolvimento da espiritualidade, da abordagem espiritual aos pacientes. E o outro é o possibilitar que os países de baixa e média renda tenham também a possibilidade de terem cuidados paliativos. Então, de facto, hoje este conceito de cuidados paliativos é já um conceito universal e, mais uma vez vos digo, que é considerado um padrão de qualidade de prestação de cuidados de saúde. Então, e para além disso, aquilo que nós percebemos, e um colega nosso já o disse, eu vou repetir, de facto os cuidados paliativos, na atualidade, é a única área da medicina onde, na sua definição, no seu conceito, na sua atuação do dia a dia, preconiza de uma forma aberta o cuidado, a atenção à dimensão espiritual. E isso, sem dúvida alguma, que nos faz sentir que sim, que os cuidados paliativos são um modelo de cuidado de saúde humanizado. E que esse modelo deve de ser passado, não é? Porque deve de ser este modelo que deve de existir transversalmente em todas as especialidades médicas. É um início, mas nós estamos aqui também para lutar para que este modelo, incorporando a avaliação integral do homem, em todas as suas dimensões, possa espalhar-se e possa realmente ser interiorizado por todos os profissionais de saúde, qualquer que seja a sua especialidade. Porque se nós não tivermos isso em conta, nós não vamos conseguir verdadeiramente libertar ou ajudar a vivenciar o sofrimento do nosso doente. Porque se nós pensarmos, a questão do sofrimento é que não é sofrer que custa. Muitas vezes o que custa verdadeiramente é vivenciar o sofrimento sem conseguir atribuir-lhe um significado. Só quando não há um significado para o sofrimento é que ele se torna insuportável. Porque é o doente que está acamado, que sabe que realmente vai morrer num curto prazo de tempo e que é ateu, por exemplo, não é? Então, ele de facto cumpriu o seu projeto de vida, está ali, muitas vezes completamente acamado, sem qualquer possibilidade de autonomia, muitas vezes sem se conseguir sequer alimentar, e não tem nenhum significado para além de estar ali naquele leito. Então, esse torna-se um sofrimento verdadeiramente insuportável. E realmente a abordagem espiritual vai permitir com que nós consigamos ajudar o nosso doente a encontrar esse significado para a sua vida. Mas então, o que é espiritualidade neste contexto? Se nós formos ver, há 100 e tal definições de espiritualidade na literatura médica, não é? Quem fez pesquisa bibliográfica sabe que é assim, não é? Mas de uma forma muito simples, e de acordo com a Sociedade Espanhola de Cuidados Paliativos, ela diz-nos que a espiritualidade é o desejo inesgotável de dotar a vida de significado, de conexão e de transcendência. E com estas palavras nós conseguimos ter uma visão geral do que é a espiritualidade. O Dr. Henrique Benito, que é uma pessoa que faz muitas formações sobre espiritualidade e que realmente é uma pessoa absolutamente fascinante, se procurarem na internet, se tiverem a oportunidade, ele faz vários cursos sobre espiritualidade, ele faz uma pergunta, ele pergunta à espiritualidade: quem és tu? E responde, diz: sou a consciência que estabelece a relação dinâmica a 3 níveis: intrapessoal, a busca de si mesmo, não é? O conhecimento, o seu autoconhecimento, o seu autoaperfeiçoamento, interpessoal, na relação com o outro, não é? Na relação com a família, com todos aqueles que nos rodeiam, e transpessoal, não é? Na sua conexão
com o sagrado, com o divino, enfim, com uma outra dimensão. Agora é assim, já falamos muito que é importante essa avaliação espiritual e todos nós reconhecemos que a sua importância. Mas é fácil abordar a dimensão espiritual na prática clínica? Não, não é fácil. Não é fácil. Porque essa abordagem vai entrar no mundo interior, na intimidade mais profunda do nosso doente. E isso é muito difícil. E nós temos que ter essa consciência para não aligeirarmos essa procura de entrar na espiritualidade do doente, não é? Então, porquê? Porque essa abordagem exige um conhecimento específico, um treino em comunicação e, obviamente, sensibilidade. Mas há um treino, ou seja, há um aprendizado. Não é apenas porque temos um conhecimento pessoal da espiritualidade que nós podemos fazer essa abordagem. Porquê? Porque se esta questão for mal abordada, ela também traz malefícios. Ela pode causar muito sofrimento. Muitas vezes, se nós abordarmos a espiritualidade sem cuidado, nós podemos fazer sentir o nosso doente que ele está assim porque não tem espiritualidade suficiente e está a vivenciar uma situação de castigo da divindade. Então nós temos que ter esse conhecimento para perceber como abordar essa questão. E o Dr. Henrique Benito diz-nos também isto: se não sabes o que fazer com o sofrimento, não o explores. Não o explores. Não aligeiremos. Estamos a trabalhar com o mais íntimo de cada um de nós. Não podemos aligeirar. Não podemos pensar de que, porque estudamos algo sobre espiritualidade, enfim, que isso nos é suficiente para abordar essa questão com um doente que está em profundo sofrimento. Ele diz, nunca deve avaliar o sofrimento se não souber intervir. Se não sabe intervir, não avalia. Porquê? Porque depois ficamos, como nós costumamos dizer em Portugal, não sei se aqui se diz, ficamos com um menino nas mãos. Ficamos com ele e não sabemos o que fazer. E olhem que as nossas enfermeiras, que têm muita experiência, é uma questão que as preocupa imenso, porque é o que elas dizem. Sabem que as questões sobre a espiritualidade ocorrem muitas vezes lá no serviço durante a noite, não é? A noite, enfim, traz mais nostalgia, mais tristeza. As enfermeiras muitas vezes têm mais disponibilidade para estarem mais próximo da cabeceira do doente. E eles trazem muitas vezes as questões espirituais às nossas enfermeiras. E elas dizem que é sempre uma angústia. Porquê? Porque elas sabem que vão começar aquela conversa, mas ela às vezes leva tamanhas derivações que elas nunca sabem se vão conseguir sair daquela conversa bem. Não é? Então é preciso realmente nós termos essa consciência. Então, mas como incluir a espiritualidade? Ok, já vimos que é importante, mas como é que a vamos incluir? Claro, enfim, temos aquela parte que nós médicos nos escudamos sempre, não é? É preciso escolher uma anamnese e também há uma anamnese espiritual com um conjunto de perguntas que eu não vos trouxe porque, enfim, essas perguntas nós podemos encontrar em qualquer livro que nos fale dessa questão. E também podemos utilizar vários instrumentos de avaliação que foram testados e que, enfim, há vários que nós podemos optar. Mas digo-vos que, da nossa experiência do dia-a-dia, sim, podemos termos algumas perguntas que nos ajudam a estruturar o nosso seguimento nessa avaliação espiritual. Mas nenhum instrumento de avaliação da espiritualidade comprovou ser totalmente eficaz. Porquê? Porque é uma área tão sensível, tão individual, não é? Que de facto nós depois vamos ter que conduzir aquela conversa de acordo com a necessidade e com aquilo que o doente nos vai apresentando. Então, muitas vezes, sim, é importante nós conhecermos os instrumentos que existem, mas depois nós temos que o saber manusear para que realmente conduzir aquela conversa a porto seguro. Porque, na verdade, o que é importante, para além dessa questão da anamnese, dos instrumentos de avaliação, o que é necessário é haver um acompanhamento compassivo. Um acompanhamento compassivo. Acompanhamento está ali de propósito, porque não é uma relação de paternalismo, é a palavra acompanhamento no sentido de acompanhar, de estar ao lado, não é? E compassivo. Não apenas empático, mas compassivo. E
fazermos este acompanhamento, tendo a consciência que acompanhar não é levar os nossos valores, isto é muito importante, mas revelar aos outros, aos nossos doentes, os seus próprios valores. Isso é importante. Nós não temos que levar os nossos valores. Nós temos os nossos valores, mas nós temos é que revelar os valores do doente. As suas forças, ajudá-los a confiar nelas e na sua capacidade de crescerem espiritualmente. Ou seja, é importante nós potenciarmos a espiritualidade de cada um no sentido positivo para que ele possa encontrar a paz e a serenidade que tanto almeja no fim de vida. Esse é o foco. Tendo a consciência que acompanhar implica aceitar as pessoas como elas são, com humildade e respeito. E isso logo, se nós nos colocarmos nessa posição de humildade e de respeito perante cada uma, nós vamos respeitar as suas crenças, as suas necessidades, numa total abertura, sem qualquer julgamento, sem qualquer imposição, apenas com o foco de perceber por onde adentrar para lhe levar o auxílio. Na verdade, todos os médicos e todos os profissionais que trabalham em cuidados paliativos devem de ter conhecimento sobre todas as religiões. Para quê? Para quando o doente nos disser qual é a sua religião, nós termos aquele instrumento para, usando a sua religião, potenciarmos o lado positivo da sua religiosidade para o alívio do sofrimento. Esse dado é muito importante. E isto é muito importante, é lembrarmos-nos sempre que a forma como o fim de vida ocorre depende mais da biografia de cada um do que da biologia. Isto ajuda-nos. Porquê? Porque é a forma como a pessoa viveu, as suas crenças, a sua cultura, não é? Que muitas vezes vai determinar a forma como aquela pessoa vai morrer. Muito mais do que a própria biologia. E isso nós constatamos todos os dias. Quando é expectável que um doente esteja realmente sereno e não está. Biologicamente ele deveria de estar. Aparentemente não tem nada que justifique aquela agitação, aquela inquietação. Ou ao contrário, um doente que realmente tem tantos problemas ao mesmo tempo, que nós esperamos que ele tenha, de facto, inquietação, que não esteja bem, que tenha dor, que tenha dispneia, e ele está sereno. Então, esta questão leva-nos, de facto, para a questão da espiritualidade. E isto é bem visível nos últimos dias de vida dos nossos doentes, em que não é a doença do corpo físico que está a ditar a forma como ele se encontra, como ele está perante a proximidade da sua finitude, mas realmente o seu eu interior. Então, tudo isto é espiritualidade. Então, a espiritualidade é nós, dentro dos cuidados paliativos, abordarmos o doente de uma forma integral, tendo em conta todos os aspectos do doente, tendo em conta as suas necessidades e, de alguma forma, colocarmos-nos... Eu gosto muito desta imagem, que é uma forma que nos ajuda a percebermos o que é que nós temos que fazer quando estamos com um doente em cuidados paliativos. Então, é como se nós estivéssemos na margem de um rio que leva uma corrente muito forte, não é? E então, se nós cairmos no rio, nós rapidamente vamos perceber que não adianta estarmos a tentar nadar ao contrário, contra a maré, para sairmos no mesmo sítio onde caímos, não é? Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos nos deixar ir na corrente, não é? Então, isso é quando o doente entra numa fase de doença avançada, não é? Irreversível. O doente não vai conseguir remar contra a maré, contra aquela doença. Então, sim, ele vai ter que seguir a corrente. E qual é o nosso papel? O nosso papel vai ser ajudá-lo a desviar-se de todos os obstáculos que ele vai encontrando nessa corrente inevitável, para que ele não se magoe. Para que o consigamos proteger e ele consiga chegar a porto seguro da melhor forma possível, com o menor sofrimento possível. E qual é o objetivo? O objetivo é esse, é permitir que ele chegue a um local de águas serenas, não é? Onde ele se possa realmente sentir tranquilo e possa fazer a sua transição para o outro lado da vida. E para terminar, eu diria isto: e como é que nós podemos ampliar, estamos aqui
num congresso de medicina e espiritismo. Então vamos fazer esta última reflexão. Como é que nós podemos ampliar esta intervenção junto aos doentes? Não é? Que é tão importante. O mais importante é nós demonstrarmos na prática, no nosso dia-a-dia, a importância desta questão, não é? E eu dividi aqui a postura enquanto médico, enquanto doente e enquanto familiar. Então, enquanto profissionais de saúde, como é que nós podemos realmente levar esta importância da espiritualidade, permitindo que ela seja abordada transversalmente e não só nos cuidados paliativos? Através do exemplo das nossas atitudes do nosso dia-a-dia, enquanto profissionais de saúde, enquanto pessoas. Pela opinião que podemos expressar em reuniões de equipa na discussão dos doentes, porque isso é muito importante. Nós temos sempre essa oportunidade, não é? Vamos discutir os doentes e vamos levar a nossa opinião, levando as questões espirituais do doente, quando muitas vezes os nossos colegas, os nossos pares, se focalizam só nas questões do corpo físico, não é? Então nós vamos lá e vamos tentar explorar essas questões espirituais, levantando-as sempre que possível. É, por exemplo, na sensibilização dos colegas residentes que estão a fazer estágio connosco. E nós temos muito essa experiência, não é? Nós temos às vezes colegas que vêm a fazer estágio. Em Portugal, todos os médicos de medicina geral e familiar e todos os médicos de medicina de oncologia médica e de medicina interna têm que fazer estágio em cuidados paliativos. Então o universo de residentes que passam pelo serviço é imenso, não é? E então, muitas vezes eles chegam com uma postura muito cética, primeiro cheios de medo, não é? Porque têm aquela ideia, não é? Cuidados paliativos, que é uma coisa terrível e tal, e pronto. E depois vêm, de facto, muitas vezes com muito ceticismo em relação até a algumas questões que nós abordamos com os doentes. Mas a verdade é que no dia-a-dia, e se nós tivermos esse cuidado de abordarmos com eles, de chamar a atenção, de pormenorizarmos certas questões que os doentes nos levantam, isso é aquilo que fica. Não é? E que vai sendo transmitido. Há poucos fiquei muito contente porque passou por lá uma interna e pronto, ela, ao princípio ela dizia que, enfim, que não acreditava nada nessas coisas e tal, mas no fim do estágio ela acabou, gostou muito, foi-se embora e agora uns dias atrás ela ligou-me. Porquê? Porque uma amiga dela tem um filho que ela acha que tem uma obsessão. Eu disse, nossa, ela passou lá o estágio, não acreditava em nada, não é? E nós até já encaminhamos o menino e vamos atender o menino, mas é isso. Às vezes não temos que fazer grandes coisas, temos apenas que levarmos o nosso eu para o nosso dia-a-dia da melhor forma que sabemos e que podemos, não é? Levando este nosso conhecimento. E lá está, sem dúvida alguma, pela divulgação do paradigma médico-espírita, junto aos nossos colegas, junto aos outros profissionais de saúde, numa forma deles interiorizarem, porque a questão, isto é muito importante, desculpem, mas eu isto tenho que dizer, porque a questão de muitas vezes a espiritualidade não ser bem abordada pelos médicos, pelos profissionais de saúde, é porque eles encaram isso como uma obrigação. Não porque eles, de facto, acreditam na espiritualidade, não é? Mas porque, enfim, faz parte da abordagem do paciente. Então, eles vão perguntar essas questões, mas não transmitem, não é? O sentimento, não é? E nem exploram da mesma forma do que se realmente considerassem o ser humano como um ser integral, constituído de corpo e espírito. Então, a importância também, perante estes colegas nossos, de lhe levarmos o conhecimento sustentado sobre a medicina e a espiritualidade. Mas a verdade é que todos nós estamos aqui, podemos ser profissionais de saúde, mas somos pessoas e podemos estar doentes e temos família e podemos ter familiares doentes. Então também apenas quanto doente, apenas como um familiar do doente, nós podemos ter um papel muito importante para realmente levarmos esta questão da espiritualidade. Pela postura, enquanto doente, pela postura de serenidade e aceitação da doença, falando aos profissionais de saúde do porquê dessa paz. Eu vou só contar um pequeno episódio. Aqui há algum tempo, nós tivemos um colega nosso, médico, de lá da instituição, com uma neoplasia gástrica terminal. Ele não era meu doente, mas a minha colega foi de férias
e ele perguntou, com quem é que eu vou ficar quando for de férias? E ela disse, vai ficar com a Paula. E ele disse, ai, que bom, é que eu queria mesmo falar com ela. Bom, eu naquele dia não fui ter com ele porque ele teve várias visitas de outros colegas de especialidade e fez exames e tal. Então eu falei com a esposa e disse, olha, eu hoje não vou visitá-lo porque ele já deve estar muito cansado, eu vou visitá-lo então amanhã. Mas, entretanto, vieram-me chamar, que ele queria falar comigo. Eu até achei um pouquinho estranho. Pronto, mas eu fui lá. Então, quando eu cheguei, ele já muito debilitado, muito doente, ele era nefrologista, esse nosso colega. Ele disse-me assim, ainda bem que veio. Eu queria muito falar consigo. Sabe porquê? Porque eu lembro-me de uma vez que nós tivemos um doente em conjunto e, sabe, ele era muito espiritualizado. E eu não consigo deixar de me esquecer da paz, da serenidade com que ele encarou a morte. Então eu quero que me fale disso. O doente, que eu depois soube quem era esse doente, que já tinha falecido há 3 ou 4 anos, mas naquele momento ele lembrou-se do exemplo daquele doente e foi isso que fez com que ele me chamasse, não para ir falar das doenças dele, porque ele já tinha visto por não sei quantos colegas naquele dia, mas para falar da espiritualidade, porque ele disse, eu também quero acreditar nisso. Eu também quero acreditar nisso. Então, isso é muito importante. Quando nós estivermos doentes por algum motivo, a nossa postura vai fazer a diferença para que os outros também acreditem. E enquanto familiares também pela forma amorosa e resiliente que nós podemos ter. E também aqui temos inúmeros exemplos, não é? Lembro-me de uma mãe, é a última história que eu vou contar. Eram 2 quartos contíguos, nunca mais me esqueço, era o 106 e o 107, onde estavam 2 jovens em ambos, as 2 com um glioblastoma. Num dos quartos estava uma jovem com 22 anos, em que os pais eram espíritas, o que até é uma raridade, porque a população espírita em Portugal é ainda muito reduzida, não é? Mas os pais eram espíritas. E no quarto ao lado estava uma menina, enfim, de uma família muito importante. O avô dela tinha sido o administrador do hospital, mas, enfim, sem qualquer espiritualidade. E então era uma dor ver aquela menina, porque no quarto daquela menina realmente reinava, eles com o desespero eram agressivos, gritavam, não sabiam o que fazer à menina. Foi assim uma situação muito difícil de vivenciar, não é? Pelo sofrimento deles e da menina. E no quarto ao lado, uma família humilde, mas onde já tinha falecido um outro filho, e estavam a vivenciar o desencarne daquela filha, com dor, já se sabe, quem não vai ter dor, mas com uma paz e com uma serenidade que até hoje as nossas enfermeiras, isto já vai há 7 ou 8 anos, mas até hoje as nossas enfermeiras falam daquela situação. Então marca a nossa postura enquanto apenas pessoas, não é? Que vamos adoecer, que vamos ter familiares doentes, também vai fazer a diferença na influência que vamos ter com os nossos colegas. Então esta era a mensagem que eu vos tinha para trazer, terminando por dizer que Jesus nos lembrou abençoados aqueles que sofrem, porque deles será o reino de Deus. Muito obrigada a todos pela vossa atenção.